Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula de prática de hiragana e katakana com algumas saudações, algumas palavras de uso de apresentação. Nessa aula aqui, a gente não só vai praticar o hiragana e o katakana, como a gente vai aprender na prática como usar certas palavras. A gente tem que ter em mente, principalmente quando a gente aprende a parte dos cumprimentos na língua japonesa, que, digamos assim, o modo de pensar, às vezes, em relação a certos cumprimentos, a certas palavras, não é o mesmo da cultura brasileira. Então, a gente vai ter que ver algumas diferenças aí. O mesmo para apresentação, né? É muito importante que vocês saibam se apresentar em japonês. Outro dia eu estava falando com um japonês que eu dou aula de português para ele, eu dou aula de português para alguns japoneses, e ele estava me falando que ele acha muito interessante quando ele vê algumas pessoas que sabem se apresentar em japonês, mas que muita gente estuda japonês e nem sabe se apresentar. Não aprende a se apresentar direito, fica com medo, fica com nervoso. Então, para isso não acontecer com vocês, eu quero que hoje vocês prestem muita atenção nessa aula e que vocês pratiquem a apresentação de vocês também, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona, mas vocês precisam pegar, anotar, estudar e precisa falar também. Para conseguir falar em japonês, vocês precisam praticar falando. Então, mesmo que seja só vocês na frente do espelho, assim, é importante que vocês falem, ok? Vamos começar então, iniciando com os cumprimentos da língua japonesa. Primeiro cumprimento que nós temos aqui é o Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu significa bom dia. Bom dia. A gente tem aqui, olha, dois usos de tem. Tem o go e o za, né, que seria ko e sa, só que com tem fica go, za. Então, ohayo e um prolongamento aqui no yo, olha só. Ohayo não é ohayo, não. Ohayo, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu é bom dia. Quando é que você fala isso? Quando você encontra uma pessoa na parte da manhã. E tem um detalhe, gente. Quando a gente fala "Ohayou gozaimasu", é um cumprimento mais formal. Vocês agora que estão adentrando aí no estudo de japonês, vocês vão ver que existe em japonês uma diferença do formal e do informal. O que seria essa diferença? Bom, quando a gente fala com pessoas que a gente tem intimidade, quando a gente fala com pessoas da família, os nossos amigos, a gente pode e deve usar o japonês informal. Porque quando a gente fala japonês informal, nada mais é que o japonês normal. É o japonês que não tem assim uma carga de polidez muito grande, não é muito quadradinho, né? Mas quando a gente fala com estranhos, quando a gente fala com pessoas do trabalho, com clientes, a gente tem que saber falar o japonês formal também. Então, eu vou sempre estar falando para vocês, isso aqui é formal, isso aqui é informal, tá? Essa palavra, "ohayou gozaimasu", é formal. Para você falar informal, é só você falar apenas "ohayou", "ohayou". Então, tome cuidado, se você tem um chefe que fala "ohayou" para você, não responda "ohayou" para ele, porque se ele é o chefe, ele pode falar informal com você, mas você sendo, um funcionário abaixo, você não pode falar "ohayou", você tem que falar "ohayou gozaimasu" completo, tá? Cuidado para não cair nessa armadilha, isso acontece com muitas pessoas. "Ohayou gozaimasu". Agora a gente tem konnichiwa. Konnichiwa é o boa tarde. Konnichiwa não tem exatamente uma versão formal e uma informal. Konnichiwa é apenas konnichiwa. Tem duas coisas importantes que eu preciso falar a respeito do konnichiwa. A primeira coisa é que konnichiwa se fala konnichiwa
mas se escreve com nichi-ha. Quem é mais observador deve ter percebido que isso aqui não é um A, isso aqui é um Ra. Só que essa palavra, e tem uma outra que vocês vão ver hoje, se escreve desse jeito especial, porque na verdade essa palavra para boa tarde vem de uma frase maior onde faz sentido esse "wa" aqui, na verdade, virar, essa letra virar o "a", né, sendo que na verdade é "ra". Eu vou explicar isso para vocês ainda nessa aula, um pouco mais para frente, mas atenção só nisso aqui, tá? Vocês não vão escrever o A daquele "o A" que parece a pessoa com o cabelo para dentro, não. Vocês vão escrever esse "ra" aqui, mas vão ler konnichiwa, boa tarde, tá? A outra coisa que eu quero falar é que boa tarde, esse konnichiwa, a gente traduz como boa tarde, mas ele também tem ideia simplesmente de olá, olá, um cumprimento simples, tá? E a questão é que quando já passa, assim, de umas 10, 10h30, é comum ver os japoneses falando konnichiwa já, mesmo sendo manhã. Pra gente aqui no Brasil, 10h, 10h30, 11h ainda é bom dia, né? Mas para os japoneses já pode ser konnichiwa, tá? Depois a gente tem a outra palavrinha que eu tinha mencionado, que é o konbanwa. Novamente aqui, ó, esse wa, ele escreve como ra, mas lê como wa. Konbanwa, konbanwa. E ele é boa noite quando você encontra as pessoas. Eu não sei se vocês estudam inglês, mas no inglês também tem isso de você falar um boa noite quando você encontra e o outro boa noite quando você se despede, né? Esse é o caso no japonês também. A gente vai ter konbanwa no encontro, tá? Da mesma forma, a gente vai escrever com o ra. Escreve konbanha, mas na verdade você lê konbanwa. Depois a gente vai ter o de despedida, né? É o boa noite que você usa para dizer tchau para as pessoas. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Boa noite, mas tem o sentido de bom descanso, ou seja, é uma despedida que a pessoa não vai ver mais a pessoa naquele dia, né? Então, oyasumi nasai, oyasumi nasai, oyasumi nasai, oyasumi nasai. Assim como o Ohayou gozaimasu, esse aqui ele tem uma versão que é formal e uma informal. Oyasumi nasai, que é mais completa, é mais formal. Se você for falar informal, você fala só oyasumi, somente oyasumi, tá? É importante lembrar isso. A gente falou do konnichiwa e do konbanwa, esses dois não tem formal e informal, é só uma forma para as duas coisas, né? Mas ohayou gozaimasu e oyasumi nasai tem. Aí fica ohayou e oyasumi. Vocês vão perceber também que conforme vocês vão estudando, vocês vão notar que quanto mais comprida a frase, geralmente mais formal ela é. Quanto mais curta, geralmente ela vai ser mais informal, é o que vai acabar acontecendo. Certo? Agora eu quero falar da autoapresentação, a sua apresentação. A sua própria apresentação, você se apresentar para outras pessoas, se fala Jiko Shokai. Jiko Shokai. Jiko seria sua própria e Shokai é apresentação. E nós vamos aos pouquinhos aqui. Primeiro, vocês vão falar quando se apresentarem Hajimemashite. Hajimemashite. Hajimemashite significa muito prazer. Você usa simplesmente quando você está conhecendo alguém. Aí você fala, prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Vai ser hajimemashite. 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 Nota como a pronúncia desse shi aqui fica quase um X, né? Não é hajimemashite. Hajimemashite. Não. É hajimemashite. Shite. Shite. Hajimemashite. Eu vi umas pessoas falando que para você pronunciar bem em japonês, você tem que pronunciar claramente cada sílaba.
mas nem sempre as sílabas têm uma pronúncia tão forte assim, né? Por exemplo, esse sh é bem menorzinho, né, do que as outras letras. Hajimemashite, hajimemashite. Muito prazer. Depois, você vai colocar o seu nome, né? E aí você vai usar a partícula wa. A partícula wa, que é o que nós vimos até agora, aquele wa que aparecia naquelas palavras. Então, é uma coisa que é conhecida, como eu já falei aqui até, como partícula. A partícula, ela é como se fosse uma palavrinha que é usada para grudar uma palavra numa outra palavra, tá? No caso, aqui vai estar grudando o atashi com o seu nome. O atashi significa eu. O atashi. E aí você vai falar o seu nome e você vai fechar a frase. Então, é assim, vou falar com o meu nome. Watashi wa Mônica desu. Watashi wa Mônica desu. Eu sou a Mônica, eu sou Mônica. Watashi wa Mônica desu. Eu sou Mônica. O wa, ele não é verbo, o desu, ele não é verbo também. Na verdade, o a, ele está aí só para conectar o watashi com o nome, no caso, Mônica. E isso ele vai servir porque o a, ele é uma partícula que vai indicar o tópico da frase, o assunto da frase. Então, o que vem antes do a é o assunto, é o tópico. Watashi wa, então, significa que essa frase vai ser sobre watashi, ou seja, sobre eu, sobre mim. Watashi wa Mônica desu. Sobre mim, Mônica. Literalmente é isso. Sobre eu, Mônica. A respeito de eu, Mônica. E aí a gente traduz como eu sou Mônica. O desu, ele tá aqui para deixar a frase formal. Ele não tem significado, mas ele deixa a frase formal. Então, você pode simplesmente começar a sua apresentação depois que você passa pelo muito prazer, o hajimemashite, falando o seu nome. Então, é só você dizer watashi wa, aí você bota o seu nome, desu. Watashi wa, o seu nome, desu. Aqui, eu vou dar uma explicação muito breve sobre por que essa partícula, essa letrinha diferente, ela tá dessa forma. Por que ela se escreve de um jeito e se fala de outro? Pelas minhas pesquisas, muito antigamente tinham duas partículas, uma que era o a, mesmo como se escreve em hiragana, e a outra era o ha. E elas eram muito parecidas, o uso, elas tinham uma pequena diferença de uso, mas com o tempo as pessoas foram usando do mesmo jeito. E no final das contas, o que sobrou foi uma partícula que se escreve de um jeito e se lê do outro. Você escreve como Ra, mas lê como A. Porque antigamente as pessoas liam Ra, só que outras pessoas liam A. E aí as pessoas que liam A ganharam. Isso vai acontecendo com o idioma. E aí acabou ficando desse jeito. Watashi wa Mônica desu. Eu sou a Mônica. Aí continuando, uma outra forma que você pode dizer o seu nome é usando outra partícula. Watashi no namae wa Mônica desu. Namae significa nome, até parece nome, né? Namae, namae é nome. Watashi no namae seria meu nome. Essa partícula aqui, no, ela serve para conectar e indicar posse ou característica. Então, eu posso pegar esse copo e falar que ele é o meu copo, né? Então, se eu quero falar que ele é meu, eu vou falar watashi no, meu. Quer dizer que é de watashi, né? Watashi no kopu. Kopu é copo em japonês, olha como é parecido. Watashi no kopu. Então, se eu vou falar watashi no namae, eu vou dizer o meu nome. Então, aí a gente tem a partícula wa de novo, né? Watashi no namae wa. Eu estou falando a respeito de quê? Qual é o assunto da frase que a partícula wa está marcando? É o nome, né? Mais precisamente, o meu nome.
Watashi no namae wa Monica desu. Novamente, a gente tem aqui o desu, indicando aqui a formalidade da frase. Não é nenhuma palavra que tenha tradução, tá? Simplesmente é uma palavra, perdão, que fecha a frase com formalidade. Aí você pode estar pensando assim, mas Mônica, aqui na tradução está dizendo meu nome é, cadê o verbo aí? Então, nem sempre a gente vai conseguir achar o mesmo tipo de palavra em japonês para falar o que a gente quer. Às vezes a gente usa verbo na frase para dizer uma certa coisa, mas os japoneses não usam verbo. Às vezes a gente usa um adjetivo e os japoneses usam verbo no lugar. Nem sempre a gente vai usar o mesmo tipo de palavra. Então, cuidado para não se prender. Ah, mas como é que eu digo eu sou? Como é que é sou? Nem sempre vai ser desse jeito. Você tem que pensar na intenção. O que que você quer dizer? Não em cada palavrinha, tá? É preciso que, para que vocês realmente consigam aprender japonês, que vocês consigam se desprender dessa conexão de palavra com palavra, tá? Desapega agora, que é importante desapegar disso. Continuando, você pode indicar que você gosta de alguma coisa. Você pode indicar que você gosta de alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de anime. Eu gosto muito de anime. Anime que é desenho japonês, né? Então eu posso falar Watashi wa anime ga suki desu. Watashi wa anime ga suki desu. Suki significa uma coisa que você gosta. Na verdade, suki a gente vai ver nas aulas mais para frente. Suki é um adjetivo, mas a gente traduz no português como gostar. A gente traduz como se fosse verbo. Então, quando você diz que gosta de alguma coisa, é só você dizer watashi wa, essa coisa, a coisa que você gosta, ga suki desu. Então, se eu for dizer eu gosto de anime, watashi wa anime ga suki desu. Eu vou dizer eu gosto de sushi, watashi wa sushi ga suki desu. E por aí vai, tá? Eu vou usar dessa forma para dizer que eu gosto de algo, né? Aí você pode estar perguntando, mas Mônica, não é uma apresentação? Por que que eu estou falando o que que eu gosto de comer, o que eu não gosto, o que que eu gosto de assistir? Então, é uma coisa que pode trazer, assim, uma coisa extra para sua apresentação e para as pessoas lembrarem de você. Ah, a Mônica é aquela moça que gosta de anime, né? E por aí vai. Depende da situação. Vai ter situação que você tem que falar só o seu nome rápido, você não vai ficar falando do que você gosta, né? A gente às vezes vê nas séries de anime as pessoas falando, eu gosto de tal coisa, minha comida favorita é tal coisa, o meu tipo sanguíneo é blá blá blá. Você não precisa dizer tudo isso. Mas se você for escolher uma coisa que você pode dizer, é essa do que você gosta, né? Continuando, a gente tem aqui o lugar de onde você veio. Você vai falar nananã kara kimashita. Nananã kara kimashita. Eu vim de tal lugar. Por exemplo, se eu vou falar que eu vim do Brasil, Buradiru, olha, Brasil que a gente aprendeu na outra aula, né? Buradiru kara kimashita. Buradiru kara kimashita. Buradiru kara kimashita. Eu vim do Brasil. Ou vamos supor que a pessoa sabe que eu vim do Brasil, eu estou encontrando um japonês em São Paulo, e aí eu vou falar que eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro kara kimashita. Rio de Janeiro kara kimashita. Eu vim do Rio de Janeiro. E por aí vai. É só você colocar o nome da sua cidade, do seu país, do lugar onde você veio e kara kimashita. Aqui sim, a gente tem um verbo. Isso aqui é um verbo. Mas não precisa se preocupar com o formato, como é que é, agora não, tá? Nós estamos nessa aula, gente, simplesmente aprendendo frases feitas, rápidas, que são as primeiras coisas que você precisa aprender a falar em japonês. E vai servir para vocês praticarem o hiragana e o katakana.
Mas não se preocupem que nós vamos entender até o final desse curso básico, vocês vão entender exatamente o que é cada uma dessas coisas, tá? Não se preocupem com isso. Vai dar para vocês entenderem direitinho o que que é esse kará, como é que é esse verbo, tá? Por enquanto, vamos praticar o hiragana e o katakana e vamos aprender as frasezinhas para usar, tá? Aí, no final da apresentação, vocês vão dizer isso aqui. Dozo yoroshiku onegai shimasu. É uma coisa muito usada no final das apresentações e simplesmente quer dizer conto com vocês. E quando você falar isso, é importante que você faça reverência, tá? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Faz a reverência, eu não vou baixar muito para não bater no microfone, mas não é com a cabeça, é com o ombro, tá? É importante que vocês façam com o ombro. Yoroshiku onegai shimasu. Assim, né? Desce o ombro junto, tá? Yoroshiku onegai shimasu. E é bom falar com um sorriso, faz diferença na sua apresentação. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Assim, tá? E aí, vamos ver aqui tudo junto. Tudo junto. Hajimemashite. Watashi wa Monika desu. Watashi wa anime ga suki desu. Brasil kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tá? E vamos passo a passo. Hajimemashite é o muito prazer. Watashi wa Monika desu. Eu sou a Mônica, aqui vai entrar o seu nome. Watashi wa anime ga suki desu. Eu gosto de anime, aqui vai entrar a coisa que você gosta. E aí, depois, Brasil kara kimashita. Eu vim do Brasil. Aqui vai entrar o lugar aqui de onde você veio. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Conto com vocês. Então, gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu vou pedir para vocês pegarem o caderninho de vocês. Vocês já sabem, né? A essa altura do campeonato, eu com certeza vou pedir para vocês copiarem isso, né? Eu vou pedir para vocês copiarem, escrevam isso aqui, preencham com os dados de vocês e façam a sua apresentação. Eu encorajo vocês a fazer montar a sua apresentação, praticar na frente do espelho e gravar. Eu desafio vocês a gravar a apresentação de vocês. Quem quiser gravar e mandar para eu ver e comentar, eu vou comentar, viu? É só mandar aqui, colocar um link aqui nos comentários, sobe em algum lugar, coloca o link aqui nos comentários, que eu vou comentar a apresentação de vocês para ver se está direitinho. É o desafio do Jikoshokai. Quero ver quem é que topa. Mas o mínimo que vocês têm que fazer realmente é copiar isso aqui no caderno para poder praticar o hiragana e o katakana e também essas expressões todas que nós aprendemos hoje. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai mais fundo ainda. Agora sim a gente vai começar a entrar nas fundações do que é importante da língua japonesa. Já vamos entrar falando dos substantivos na língua japonesa, como é que eles funcionam. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!